no sentido de ir buscar lá no passado essas informações para trabalhá-las. Não é bem assim. No atual estado da humanidade, isso é possível, mas isso não é conveniente. Porque nós temos que praticar o nosso melhoramento íntimo, não é deitado numa cama com um psicólogo, um psiquiatra, ou um médium, um psicoterapeuta espiritual do lado. Nós temos que praticar a reforma íntima, é no trato uns com os outros. É no trato da nossa própria solidão, burilando o que nesse cérebro nós conseguimos arquitetar como sendo entendimento pessoal, visão de mundo que nós temos. É muito fácil você deitado numa cama, orientado, você ficar bonzinho, agradável, cheiroso, charmoso e bonito. O difícil é, no trato da convivência diária, nós exigirmos de nós mesmos essa expressão de bondade, de ternura, de carinho, quando o mundo só nos convida à esperteza, à brutalidade, à pressa, à neurose. Possível é, mas no estado atual da humanidade isso não é conveniente, isso não é aplicável. Sim, buscar através do mergulho nas memórias passadas, de forma bem assistida, a causa para certos traumas ou dramas presentes no nosso psiquismo, sob uma espécie de força ou de tendência ou de algo que nós podemos chamar de excesso de energia que nos torna inclinados a certas coisas e a gente não sabe explicar de onde isso vem. Sim, a terapia através de mergulhos em vidas passadas pode ajudar, se bem aplicada, mas isso apenas suaviza, fecha o arquivo, mas não resolve a causa, que é o comportamento do espírito que ainda precisa se melhorar. Tá ótimo. Obrigada. Quando você falou aí nos anos 60, você colocou que foi uma oportunidade que muitos espíritos que não deveriam ter encarnado aproveitaram para encarnar. Mas, então, essa daí também foi uma programada, só que por eles, para aproveitar exatamente da festa que estava vendo. Aí entraram convidados de Gaiaca. É assim, sob a perspectiva dos mentores espirituais que cuidam do progresso das famílias, cidades, estados, países, ou seja, do planeta, melhor seria se eles não tivessem encarnado. Só a quantidade de abortos que foram feitos nos anos 60 e 70, o número que registrado na espiritualidade é algo tão assustador. E a cada aborto, necessariamente, você pode fazer ligação de ódios e rancores inadministráveis de espíritos que encarnam e na hora que estão no útero da mãe ainda desse tamanho, vem um médico e estraçalha o cérebro do feto para puxá-lo e o espírito sai e sai totalmente deformado e fica dezenas, centenas de anos odiando a mãe, odiando quem fez isso dele. E é um fator de desagregação, de incômodo espiritual e de vibrações deletérias profundas. E se nós imaginarmos que centenas de milhões de almas ainda permanecem desse jeito, ou permaneciam até pouco tempo, em alguns ambientes espirituais terrenos, é assustador. E dezenas de milhões de almas têm tudo a ver com esse período que nós vivemos. Alguns conseguiram nascer, mas nasceram em lares totalmente desconectados entre amor, respeito fraternal, de casamentos ou de uniões complexas. O que é que está se dizendo aqui? Sob essa perspectiva, a Terra se complicou um pouco. Mas, sob outra perspectiva mais alta, que já sabia que inevitavelmente seria assim, na medida em que estamos vivendo os últimos dias de uma transição em que a Terra deixará de ser um mundo de expiação e provas e passará a ser um mundo regenerado, onde somente espíritos tendentes ao bem reencarnarão, e isso deve ocorrer até o ano 2050 aproximadamente, para que todos fossem efetivamente julgados de acordo com as possibilidades, de forma socializante, seria iguais para todos, todos teriam que ter as mesmas possibilidades. Então há o aspecto positivo de que essa turma veio mais uma vez e como cada um de nós está se definindo de uma vez por todas diante das regras do livro da vida, é como se isso tivesse servido para ajudar a que estes também se definissem.
e o resultado não foi bom. Rogério, só uma colocação. Essa foi mais, também foi uma programação, né? Porque era uma fase que o ser humano estava mais animalesco. Uma certa fase que ele está mais bruto, né? Então foi preciso, eu acho, foi preciso chegar a um ponto de haver essa mudança e a espiritualidade não interferir tanto, como que entregasse e aos poucos o ser humano, o ser em si, fosse crescendo, né? Para entender, então não deixou de ser uma programação também. Veja só, programado não estava não, tá certo? Havia insistência em cima dos sonhos. Esses espíritos maravilhosos que terminaram se tornando ídolos da juventude nos anos 60, eles fizeram coisas maravilhosas, porém, sobre os ombros deles, a gente também não pode julgar culpas e responsabilidades que são de todos nós. É como John Lennon dizia: cara, eu quero lá saber o que vocês pensam a meu respeito, eu canto minhas músicas, faço minhas poesias, agora minha vida, vivo o resto do meu modo e não quero influenciar ninguém com isso. Mas a turma ia atrás dos vícios desses nossos grandes homens e mulheres que marcaram de forma tão bela esses anos 60 e 70. O programado seria John Lennon com uma simples música falando sobre o amor, influenciar mentes e consciências bem mais do que todos os professores de escola secundária da época em que ele viveu. Pois que uma simples música de um John Lennon chegava aos corações da juventude muito mais do que todas as prédicas de todos os professores do planeta. A coisa funciona dessa forma. Mas na hora que um John Lennon comete algo que seria só da sua vida pessoal e passa a ser público e as pessoas começam a segui-lo no que ele não estava propondo ser seguido, aí começa o que eu chamo de cretinice humana. Mas o programado era do lado melhor da coisa, não sabe? Não. Infelizmente, como quase nada do que é sonhado e programado nos altos níveis consegue se expressar no sentido de massificação na Terra, a espiritualidade aproveita e tira algo de útil no que não dá certo, aí os nossos olhos ficam parecendo também que é programado. Mas não é bem assim. Nós nos acostumamos a pensar na história da Terra como ela tem sido até hoje. Mas ela poderia ter sido muito diferente. A história de cada um de nós até hoje é essa que nós sabemos. Mas a história de cada um de nós poderia ter sido bem diferente. Nessa vida e em outras. Mas assim é a vida. A existência sempre é bela e generosa. A vida, porém, é o que cada um de nós consegue fazer dela. Aí é com o mérito de cada um. É com a visão que cada um consegue arquitetar sobre a própria vida. E o pior, a espiritualidade não se mete. Deus não se mete. Jesus não se mete. Na medida em que Ele nos deu algo de divino, e esse algo de divino permanece em cada um de nós, cabe ao mérito da personalidade transitória despertar essa semente divina. E se Ele fosse também fazer isso por nós, qual seria o nosso mérito? Ou quais seriam os nossos méritos? Esse é o jogo. Essas são as regras do jogo. A cada um é dado conforme a sua própria obra. Mas não é porque alguém dê algo a alguém. É porque nós despertamos em nós mesmos o nosso potencial divino na medida em que vamos progredindo enquanto seres individualizados e quando alicerçamos a nossa vida no amor, na beleza, na fraternidade, na ternura e por aí vai. Rogério, essa programação encarnatória é algo exclusivo nosso aqui na Terra, que é uma programação dependendo de um relacionamento sexual, ou há outros níveis de mundos no mesmo padrão do nosso, no mesmo nível espiritual nosso, em que há isso? Ou seja, é possível desencarnar aqui e encarnar em um outro mundo, num estágio de evolução parecido com o nosso? Mas é assim. Existe um mundo, eu estou só achando. Não é conveniente falar dessas coisas, mas vamos lá, não há problema não. Até porque eu já falei algo parecido aqui há muito tempo atrás. Existe um mundo não muito próximo daqui, em que lá é assim. Um espírito vai, entre aspas, encarnar, ou seja, assumir um corpo